Olá, você tinha dinheiro investido no Will Bank ou no Banco Master? Prazer, sou Renan Favarão e se você ainda não me conhece, eu sou especialista financeiro focado aí em te auxiliar a conquistar os objetivos de vida financeiros. Então, eu estou aqui, sempre trago boas dicas para você e acompanha meus vídeos que a gente vai bater um papo muito legal. Bom, pessoal, esse vídeo aqui é mais direcionado a essas duas instituições. Então, se você não está sabendo, o Banco Master ele foi liquidado antes, ano passado, né? Ele foi liquidado um pouco antes, e o Will Bank saiu a notícia que hoje ele foi liquidado, né? Hoje, dia 21, na verdade. E esses dois bancos eles foram liquidados pelo Banco Central, porque eles pertenciam ao mesmo grupo econômico. E aí, o que acontece? Muita gente tinha dinheiro investido nesses bancos. Porque, querendo ou não, o Banco Master ele sempre trouxe boas ofertas de investimento, ou que pareciam boas ofertas de investimento, e as pessoas que não tinham o conhecimento necessário para fazer uma avaliação do investimento, muitas vezes iam lá e investiam porque olhavam o número da rentabilidade e falavam, poxa, é muito interessante, né? Então o que aconteceu? Essas pessoas que tinham dinheiro investido, se elas tinham dinheiro investido, por exemplo, em um CDB, que é o Certificado de Depósito Bancário, esse dinheiro ele era protegido pelo FGC, Fundo Garantidor de Crédito. O Fundo Garantidor de Crédito nada mais é do que uma ferramenta para proteger o investidor de situações como essas. Para o investidor não entrar numa fila de credores, como os credores do Banco Master e do Will Bank, que vão esperar para receber o seu dinheiro lá para frente. Então, o Fundo Garantidor de Crédito, ele traz essa segurança, essa proteção para quem tinha dinheiro investido. E o que isso quer dizer? Que quem tinha dinheiro investido lá vai poder recuperar todo o investimento que tinha até um determinado limite. O Fundo Garantidor, ele cobre até R$ 250 mil por CPF em 4 instituições financeiras diferentes. Então, as pessoas que tinham esse dinheiro investido lá, elas acabaram, se até 250 mil, recuperando todo o seu investimento ou vão solicitar para recuperar todo esse investimento de volta. E aí vem a grande questão. Muita gente tinha mais dinheiro do que isso investido nessas instituições, Banco Master e o Will Bank. E o grande problema é o prejuízo financeiro que fica. Porque, querendo ou não, vamos supor que uma pessoa ela tinha 3 milhões de reais investido. Ela vai recuperar lá os seus 250 mil, que são garantidos pelo FGC. E isso é um grande problema. E por que isso aconteceu? Né? O Banco Master ele quebrou de uma hora para outra? Não, ele não quebrou de uma hora para outra. Ele já vinha dando sinais, o grupo do Banco Master já vinha dando sinais que o banco em algum momento ele seria liquidado ou encerraria. E tudo isso depende muito sempre de um olhar um pouco mais técnico e criterioso, que o investidor comum, e digo investidor comum não sendo um investidor qualificado, por exemplo, o que é um investidor qualificado? É um investidor que tem conhecimento sobre o mercado, sobre produtos financeiros, esse é um investidor qualificado. O investidor comum, ele não tem essa visão criteriosa. Então muita gente acabou colocando o seu dinheiro no Will Bank e no Banco Master porque simplesmente eles tinham boas ofertas, claro, feitas para atrair investidores, e essas boas ofertas elas eram muitas delas melhores do que muitos outros bancos mais sólidos ofereciam. Como é que a gente faz para avaliar uma instituição normalmente quando a gente vai fazer um investimento? Em geral, o setor bancário ele é um setor muito sólido, né? Muito forte. Dificilmente você vê bancos quebrando, mas no caso do Banco Master e do Will Bank eles foram liquidados. Então, normalmente, quando você vai olhar um investimento, existem alguns critérios a serem olhados. Por exemplo, qual é a rentabilidade que ele traz? Como é que
qual que é a rentabilidade, qual que é a volatilidade, o que é a volatilidade, a oscilação dele, quanto de patrimônio, se caso seja um fundo de investimento vinculado a um banco, ele tem em determinado ativo, como é que está o histórico dele. E o principal ponto é o rating. O que é o rating? O rating nada mais é do que o risco, né, a taxa de risco, que é feita uma avaliação em relação às instituições, até mesmo países. Então, para vocês terem uma ideia, o rating ele vai de umas notas mais baixas até AAA++, que é a nota mais alta. Existem muitos investimentos que, se você entrar num site chamado App Renda Fixa, não existe esse rating, não tem rating lá. E isso é um sinal ruim para quem investe numa situação como essa, porque, querendo ou não, você fica refém de uma instituição que talvez ela não está tão bem. E é normal que você que está investindo e até começando a investir, ou já investe há um tempinho, você fique perdido em relação a algumas informações que o mercado financeiro disponibiliza e elas não te trazem tanta certeza. Até mesmo porque você que está aí do outro lado talvez não tenha tempo suficiente para olhar mercado financeiro, para estudar, para se aprimorar. E isso é uma coisa muito importante, porque, querendo ou não, é sempre necessário que, quando você vai fazer um investimento, você tenha especialistas te orientando ou junto com você, para que esses especialistas digam para você e te tragam segurança para você tomar uma decisão financeira segura. Então, muitas pessoas que tinham dinheiro investido, tiveram prejuízo financeiro no mundo dos investimentos, aí nós não vamos falar só do Banco Master, mas nós vamos falar do mercado financeiro como um todo, tiveram prejuízo porque porque não tinham uma orientação a respeito de como deveriam fazer os investimentos de forma segura, de acordo com o seu perfil de investidor. Então é muito importante que você realmente tenha um profissional que te dê uma segurança para que você possa investir com certeza. E isso já aconteceu com muitas pessoas, principalmente em bolsa de valores. A Bolsa de Valores do Brasil, a Ibovespa, a Bolsa de Valores ela tem as ações, né, a B3 lá, né, a Ibovespa é o índice, mas a B3 ela tem várias ações lá abertas. Como é que funciona a Bolsa de Valores? Normalmente, as pessoas acham que, quando a gente fala de investimento, o investimento é ir na Bolsa de Valores e comprar ações de determinada empresa. E, querendo ou não, esse tipo de investimento, ele é uma classe de investimentos que existe, que é mais comum porque ele é mais, não vou falar frequente, mas eu vou falar mais similar, mais conhecido pelas pessoas, tirando a poupança. Então, qual é o grande problema? O grande problema é você poder acompanhar com qualidade essas ações. Vamos supor, comprei hoje uma ação de uma empresa XYZ, que é do setor de energia. Essa ação, ela tem oscilação. O que é a oscilação? Ela tem variação de preço. Porque, querendo ou não, as pessoas elas compram e vendem ações todos os dias, né, durante os dias úteis. E elas também vendem, compram e vendem, né? E essas ações elas dependem muito do entorno do que acontece a essas empresas. Então vamos supor que o banco XYZ, a ação XYZ que eu comprei aqui do setor de energia, saiu uma notícia relacionada a má gestão, que, por exemplo, o presidente dessa empresa foi flagrado num esquema XYZ e ele teve algum problema, né? Gerou um problema. Todas as pessoas que investem nessa empresa vão começar a retirar os seus valores. Porque, querendo ou não, as pessoas vão se sentir inseguras para ficar
numa posição, manter posições na bolsa de valor. Então eu sei que eu estou falando talvez aqui de uma forma um pouco mais técnica, mas querendo ou não, até mesmo trazendo para vocês, essa oscilação ela acontece todos os dias. Então as pessoas compram e vendem todos os dias. Se saem boas notícias ou se tem boas soluções da empresa, as pessoas compram. Se as pessoas se sentem seguras, elas vendem. E aí a gente tem algo chamado preço médio. O preço médio nada mais é que a média de preço que você comprou as cotas. Então vamos supor que aquela ação do XYZ Energia lá, que a gente estava comentando aqui agora, ela estava quando eu comprei, num preço médio de R$ 15. E agora o valor dela, se eu for vender nesse momento, está valendo 10. Se eu tiver 100 cotas, essas 100 cotas que eu comprei, eu estou tomando R$ 5 de prejuízo em todas as cotas. Então o meu dinheiro que eu investi, que daria R$ 1.500, hoje ele vale 1.000. Então esse acompanhamento, ele é difícil de fazer, até mesmo porque, querendo ou não, as pessoas têm pouco tempo para acompanhar as ações, mercado, olhar notícias, e é difícil. Então por isso que quando você vai investir, você tenha o acompanhamento de um especialista que consiga te guiar e consiga te trazer segurança na decisão financeira. E esse especialista que ele trabalhe no mercado financeiro e consiga te trazer mais certeza. Porque aí situações como essa não acontecem. Até mesmo, por exemplo, situações como a do Banco Master e a do Eurobank, elas ficam mais difíceis de acontecer porque o profissional ele faz uma avaliação como um todo, não só do tipo de investimento e do perfil da pessoa que está investindo, mas também da instituição, e ele aponta os riscos para quem está investindo. Então, o profissional ele está aqui para orientar e impedir que vocês tenham más experiências com o investimento. Porque, querendo ou não, foi criada uma cultura antigamente de que investimento era deixar o dinheiro na poupança. Hoje em dia, muita gente já tem colocado dinheiro nos caixinhas. O caixinha ele está sendo aí como se fosse a nova poupança. Tem segurança, previsível e por aí vai, né? Mas, querendo ou não, ainda o caixinha, ele também está sujeito a isso. Então, é sempre necessário a orientação de um profissional para que essas situações sejam evitadas. E por que elas acontecem? Novamente, porque as empresas elas têm vários riscos que elas enfrentam e que elas oferecem para os investidores. Como, por exemplo, risco de mercado, né? O mercado dela está muito ruim e ela está vendendo pouco. Então, se ela vende pouco, ela fatura pouco e o resultado dela é ruim. Se o resultado dela é ruim, ela oferece insegurança para as pessoas e as pessoas tiram o seu recurso aplicado. Outro risco inerente a investimentos é o risco de liquidez, né? Então, se vamos supor que eu pedi um resgate do meu investimento de um fundo de investimento ou numa empresa que eu investi, né? Como na Bolsa de Valores, e essa empresa ela tem dificuldade em disponibilizar o meu dinheiro que estava investido para mim de volta. Esse é o risco de liquidez. A gente tem o risco de prazo também, que é quando o dinheiro ele fica travado num investimento por um determinado período buscando uma rentabilidade. Então a gente tem esse risco que precisa ser observado. Assim como nós também temos risco de crédito, que é um risco mais relacionado ao crédito no mercado, da empresa ter o crédito para poder disponibilizar e acho que principalmente o que acaba trazendo dificuldade muito para as empresas e para os investidores mesmo, são o risco de gestão da empresa ser gerida de uma forma irresponsável, ao qual essa forma irresponsável gera mais custos e poucos resultados para o investidor. E isso com certeza traz instabilidade para a empresa, para o investidor. Então
a gente sempre precisa estar de olho em todas essas situações, acompanhar, e para isso eu recomendo que você que está aí do outro lado, quer começar a investir, que você pensa em começar a construir seu patrimônio, uma reserva de emergência, realmente seja orientado por um especialista, e esse especialista pode ser aí um consultor financeiro assim como eu, que vai te trazer muitas soluções financeiras, porque o consultor financeiro ele vai te ajudar a conquistar todos os seus objetivos financeiros. Se você quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho e fazer um diagnóstico financeiro comigo, deixa aí nos comentários eu quero, ou um comentário de fazer diagnóstico, e o seu WhatsApp, que eu entre em contato com você, a gente marca uma agenda e eu faço um diagnóstico financeiro para você. Tá bom, pessoal? Forte abraço, até a próxima, tchau, tchau.